Começou mais um episódio do podcast Universo do Seguro e hoje nós vamos falar sobre uma tecnologia, uma empresa que está aí transformando o setor de logística e transportes em 5 segundos depois da nossa abertura. Muito bem, começando mais um episódio aqui do podcast Universo do Seguro. Estou bem acompanhado do Michel Bezerra, ele que é da Motorista PX. Michel, bem-vindo, um prazer te receber aqui no nosso podcast, tudo bom? Tudo bem, e você? Um prazer estar aqui, muito bom falar com todo mundo. É um universo de seguros onde eu fui criado, então eu me sinto muito à vontade, muito feliz de estar falando com você e hoje representando a Motorista PX. A gente vai falar bastante, claro, né, de todo o conceito que tem por trás da Motorista PX, que tem um conceito do motorista digital, né? Mas antes, vamos pegar o gancho disso que você falou aqui na introdução, que tem uma história com o mercado de seguros, quase 2 décadas atuando já, Michel. Apesar da minha cara de 15 anos, né? Tenho 18 anos de mercado segurador, né? A minha primeira companhia seguradora, a que eu tenho um grande respeito e carinho, porque lá eu tirei muita experiência, aprendi muito com todos, tenho grandes amigos desde aquela época. Então, fui criado pela Porto Seguro, atuando na parte de gerenciamento de risco de transporte, depois seguro de transporte, ponto ali da questão da carteira de transportes, cuidando de gerenciamento de riscos. Depois da Porto, tive uma passagem por Mitsui Seguros, fiquei 3 anos atuando na carteira de transportes também. E por último, fui do grupo HDI, passei pelos processos de fusão, principalmente da Liberty, né? Foi o ano pós-fusão. Então, são 3 companhias ao qual eu tenho bastante respeito, tenho boas lembranças, aprendi muito com as pessoas, com os líderes de lá. Tive algumas passagens aí, né, por outras empresas, mas do mercado de seguros são as 3 companhias que me acolheram aí no passado e me ensinaram bastante. Até mandar um abraço aqui, pessoal da Porto, sempre acompanhando aqui nosso podcast, né? Todo cuidado é Porto, e a HDI também, HDI aí que tá com uma campanha bem bacana. Agradecer a Yellow, né? Você falou da fusão com a Liberty, a Yellow mandou uma mochila lá para desbravar, assim, que eles estão fazendo uma campanha nova, então acompanhe os canais do Universo do Seguro que vamos divulgar tudo dessa campanha. Mas vamos falar de Motorista PX então, né, Michel? Sim. Como é que foi a fundação dessa empresa, desse conceito? Porque ele não é apenas um conceito ali de prestar o serviço, ele vai muito além disso, né? Sim, vai um pouco além, mas o mais bacana da concepção da Motorista PX é porque ela não foi feita por pessoas que não tiveram contato com isso. O fundador, o Jeffrey, ele foi ajudante, ele foi motorista de caminhão, e aí ele trabalhou como, estava estudando direito, se formou advogado, passou a advogar, né? E muito ligado ao mercado logístico, né, para transportadoras. Foi quando ele começou a entender um pouco dos riscos, né, desse segmento e principalmente a escassez dessa mão de obra. O quanto que os motoristas de caminhão, aos poucos, estavam envelhecendo. Ele já enxergava as dificuldades em ser motoristas, né? Questões de infraestrutura, qualidade de vida, questões de escolha. E aí esse envelhecimento da classe fez ele pensar que em algum momento faltaria motoristas no Brasil. Ou seja, manter e renovar essa mão de obra, né? Exato. E aí é uma questão de valorizar, né? Do nosso propósito, né? Ele nasceu com a intenção do Jeffrey nesse momento, que era ser amado pelos motoristas, uma plataforma que conseguisse, né, atingir a esse nível e trazer o brilho à profissão. E ao longo do tempo, a gente percebia que as novas gerações não tinham tanto brilho para essa profissão. E era interessante a gente olhar para isso como valorizar quem já era o profissional do volante e ser algo que atraísse novas pessoas, né? Tivesse realmente um espaço favorável para pessoas que quisessem ingressar nesse mercado de trabalho de uma forma mais justa, com qualidade de vida, assim como qualquer outra profissão. Então, a Motorista PX, ela nasce com esse propósito, né? O primeiro é o trazer o brilho a essa profissão. E o nosso propósito ele é muito forte. Na PX hoje nós já somamos quase 400 colaboradores e todos eles sabem o nosso propósito e tem isso pulsando, né, todos os dias ali durante a tratativa. Então você percebe o quanto que o propósito da PX ele é forte. E a gente vem crescendo na plataforma porque a gente realmente cuida do motorista, a gente olha por ele, a gente quer com que a profissão dele tenha longevidade. Não seja algo tão escasso e que não torça o nariz de ninguém quando fala, poxa, é um motorista. Ele tem que falar disso com orgulho. E a gente se esforça para poder trazer isso para ele.
E dá pra ver no brilho dos olhos do Michel, né? O quanto ele é apaixonado pelo assunto. Me lembrei muito, esses dias estava assistindo vocês no Trucão, acho, se não tô enganado. Ele falou assim, a gente luta aqui muito pra isso, né? Pra ter o motorista, ter essa categoria como uma profissão do futuro, realmente. É muito legado, o propósito da motorista PX também, né? Sim, o Brasil, de certa forma, ele é muito rodoviário, né? Tudo se movimenta através do transporte rodoviário. E quando a gente sai das nossas fronteiras, a gente olha para outros países, essa escassez, ela é uma dor generalizada, ela é mundial. Aos poucos é uma profissão que vai sumindo. E o quanto a gente está trabalhando para a gente conseguir trazer condições de vida mais favoráveis para esse profissional. A gente ouve relatos que são muito legais, né, de motoristas falando que, poxa, eu passei o aniversário com a minha filha, nunca consegui passar da minha primeira filha. A minha segunda com a PX eu consegui. Minha mãe nunca passou um Natal com a gente. Depois da PX ela passou. Algumas situações que você olha do dia a dia da profissão, que para nós às vezes é muito simples. Mas ela tem um peso gigantesco, muitas vezes para o próprio profissional, para a família dele, que com a plataforma ele conseguiu colocar em prática. Tá no final de semana com os filhos, escolher tirar 15 dias de férias quando ele quisesse, junto com os filhos ou com a família. Então, esse poder de escolha do motorista, essa qualidade de vida que traz para ele, é algo que realmente é um diferencial para quem é um profissional do volante. Então é um modelo de negócio diferenciado, é uma plataforma digital que conecta motoristas e transportadoras, mais ou menos isso, Michel? Isso, de forma bem resumida, a plataforma ela é uma plataforma de agenciamento exclusiva de mão de obra. Então, a gente não tem motoristas que possuem o caminhão, mas eu tenho mão de obra, tanto motorista quanto ajudante, que tem experiência no segmento e eles utilizam o recurso da transportadora, do contratante. Então, qual que é o problema de um lado? É eu ter caminhões e eu não ter motoristas. E do outro lado, eu ter mão de obra que não tinha oportunidade de trabalho com o perfil ou as características que eles julgavam como mais próximas de algo com qualidade de vida ou algo com um propósito maior. Então, a gente uniu essas duas partes. Então, hoje, a transportadora ela oferece o caminhão dela, da frota, e ela faz o agenciamento de mão de obra junto com a PX. Então, existe essa junção, né, entre o equipamento do transportador e a mão de obra de uma pessoa jurídica, que todos os nossos profissionais são pessoas jurídicas, né, todos eles têm uma empresa. Então, a gente tem uma prestação de serviço, um contrato cível entre eles. E aproveitando também, imagino que outras ferramentas começaram a ser criadas também com esse desafio que envolve, claro, todo o setor de transporte de cargas no Brasil, né, Michel? Uma delas, já podemos citar aqui, a Radar PX. Como é que ela foi criada? O que ela faz na prática? Sim, vou dar um passo antes, porque quando a gente fala do agenciamento, a gente precisa trazer uma mão de obra qualificada, com qualidade e com segurança para esse segmento. O que a PX ela começou a entender? Que ela precisava também oferecer qualificação. Então, antes da Radar PX nascer, nasceu a Academia PX. E a Academia PX é o nosso braço dentro da PX Center, que é a holding, né? Então, a gente tem o agenciamento, tem a academia, que ela oferece cursos e qualificações para esses profissionais. Antes de um motorista que se cadastrou no aplicativo, ele realmente se candidatar em um contrato, ele já tem alguns cursos oferecidos pela própria academia, que a gente chama de alguns cursos de onboard. Então, tem direção defensiva, mecânica básica, apresentação pessoal, alguns cursos que eu consigo criar para minhas operações. Então, o motorista para minha transportadora precisa de tais cursos. Eu consigo elencar alguns cursos para que ele faça, para que ele consiga se candidatar para mim. Então, E só aproveitando isso que você está falando dos cursos, porque eu lembro que me chamou muito a atenção justamente ter essa academia, né? E vocês terem o diferencial de engajar também ali o motorista. Como é que é esse desafio, né? De trazer ali um conteúdo mais curto, mas também que seja informativo, contribua com esse profissional, né? Isso, o desafio da academia não era só oferecer qualquer tipo de qualificação. A gente precisava ter uma linguagem direta para esse público. Então, existe além do roteiro, né, do curso, do conteúdo técnico, existe um estudo para aprendizado de adultos. Então, a linguagem tem que ser transformadora. A gente também tem uma equipe de filmagens própria. Então, a gente consegue construir esses cursos de acordo com o nosso modelo ideal. E esses motoristas, pela rotina deles, pela forma como eles precisam trabalhar e a falta de tempo, muitas vezes, de parar para assistir um curso de 2 dias, 5 horas,
a gente entendeu que o ideal seriam módulos. Então, módulos curtos, onde ele consegue, às vezes, na parada de um café, para poder tomar um café no posto ou na padaria antes de começar a jornada, ele consegue ver um módulo. Então, são cursos um pouco mais curtos, né? São módulos curtos que, no total, ele consegue ter uma certificação. Esse ano a gente passou a criar cursos um pouco mais robustos. Então, na plataforma da academia hoje já existem cursos de INR, onde o próprio motorista pode adquirir. E a gente percebeu que a academia ela tinha um braço tão interessante para o mercado que não era só o PX que tinha essa necessidade. Então, hoje a Academia PX ela oferece os cursos para qualquer transportadora, mesmo que ela não tenha PX. Então, qualquer transportadora hoje que queira cursos, né, de forma online, no celular do motorista e tudo mais, ela consegue adquirir esses cursos, mesmo não sendo um cliente do agenciamento. Então, é um braço de educação muito importante. Hoje está impactando mais ou menos quantos profissionais? A gente já tem mais de 100 mil certificados. Nossa, é muita coisa, hein? Sim. Parabéns para a PX. Muito legal. A gente percebe que o motorista também quer se qualificar. Né? Não é uma classe que não está se importando muito com esse ponto. Eles querem melhorar também e ter uma ferramenta na própria mão que ele consiga buscar cursos que tornem ele um profissional diferenciado, faz o engajamento dele ser maior. E depois que a gente tem a academia, a gente percebe, né, o ponto de educação desses profissionais junto com o agenciamento. O nosso modelo de negócio ele é muito legal porque o motorista ele é compartilhado, a gente não tem a habitualidade deles dentro de operações, o que é muito favorável para risco. A gente percebeu que também algumas validações de comportamento, elas tinham peso sobre o tipo de profissional, o nível dele, né? Hoje a PX ela divide os prestadores em níveis: o bronze, o prata, o ouro, o diamante. Então a gente consegue gamificar essa classificação. E eu entender o perfil comportamental deles também era muito importante. E aí começa a nascer radar, junto com a área de riscos que já existia dentro da PX. Então a gente começou a olhar para esse motorista o passado e o presente. É porque, trazendo aqui para o universo do seguro, justamente, é um dos segmentos mais importantes. A gente está falando do seguro de transporte, gestão de risco realmente na prática, né? Sim, não só o transporte, mas o casco, o danos a terceiros, né? A gente tem o ambiental, tem o transporte de uma forma geral, a operação logística, ela tem diversos riscos envolvidos, não é apenas o risco da mercadoria, né? Você tem o risco de vida também, tanto do motorista quanto de terceiros. Então, quando um caminhão ele sai carregado para a rua, são muitos ramos envolvidos, muita responsabilidade, são valores muito altos, o que exige uma gestão de risco um pouco mais 360. A gente não pode se apegar muito a algo muito... não pode se apegar a uma questão óbvia do processo. Eu preciso ter uma visão um pouco mais ampla. Eu preciso enxergar de forma mais 360 e mais integrada sobre o que será que de riscos controláveis eu tenho nessa operação e os que não são controláveis. Como eu consigo identificar e mitigar cada um deles. Então, a PX ela enxergou, dentro de uma oportunidade de agenciamento, várias formas de trazer segurança para a operação. A academia é um modelo, é uma forma, o modelo de contratação é outra forma e a Radar PX é uma outra forma. Então, a gente integrou todo o processo de regulação de sinistros, regulação de multas, inteligência, perfil comportamental, antifraude. Tudo isso a gente encapsulou e a gente cria a Radar, olhando também para a forma de negociação desse motorista sobre os danos que ele causa. Então, tudo isso virou um formato de validação de comportamento. E eu gosto de falar que a PX, a Radar PX, ela é a única gerenciadora de riscos hoje, pertencente ao ecossistema da PX, que ela tem uma percepção de riscos não só de passado, mas presente conectado. Então, é uma forma de gestão de riscos integradas. É real time, como fala, Sim, né? Exato. Que bacana. E isso tem muito a ver também com o crescimento, imagino, das operações, né? Imagino que você tenha números mais concretos para nos passar, para passar para o nosso público aqui, né, Michel? Imagino que pós a pandemia disparou, com certeza, o número de entregas, o uso do segmento de transporte, porque teve a disseminação mais forte dos marketplaces e tudo mais para compras mesmo, né? Digitais, plataformas de fora também, o pessoal começando a importar, né? E aproveitando, vocês estão localizados na região sul e em todo o Brasil, né? Então, imagino que tem um aumento exponencial, escalou muito assim as operações. Sim, a gente tem um aumento de operações por conta de o acesso à mão de obra.
Durante o processo de pandemia, muitos motoristas saíram do segmento porque não conseguiam fazer as entregas e foram para outras atividades e enxergam na PX uma forma de voltar para a profissão. Falando sobre números, a gente tem hoje mais de 1.500 transportadoras que são cadastradas na plataforma. A gente tem mais de 105 mil contratos que foram emitidos. A gente trabalha hoje com uma base de 305 mil motoristas numa fila de espera para entrar na PX. A gente tem motoristas qualificados que ultrapassam 15 mil, né, que são motoristas aptos a poder rodar. Quando eu falo de radar PX, hoje a gente já qualificou mais de 11 mil motoristas em menos de 3 meses, né, dentro de validações, né, tipo desse perfil. Nossos índices de sinistralidade. Quando eu falo de roubo, que acho que é um processo, um tipo de evento bem que chama muita atenção quando a gente fala de contratações digitais. O meu índice de roubo desse ano, ele está em 0,0004% versus todos os dias que eu agenciei um profissional. Então, eu não tenho valores porque essa informação é sensível e não chega até mim. Eu não tenho quantidade de viagens porque também é um dado sensível e não chega até mim. Mas eu sei quantos dias eu agenciei cada profissional. E quando a gente compara a quantidade de eventos de roubo exclusivo versus esses dias que eu tenho agenciados, eles são muito inferiores a 1%. Quando eu coloco o roubo, o furto, o extravio, eu ainda fico abaixo de 1%. Eu chego a 0,03%. Então, esse é um índice bem interessante quando a gente fala do risco de perder, né? De desaparecimento de carga. Apropriação indébita. A gente está fechando outubro. Até setembro, a gente está falando de 22 meses sem apropriação indébita na plataforma. Então, a gente não tem esse tipo de evento também. E quando eu falo de acidentes, a gente não ultrapassa 35% de sinistralidade. Você diria que os motivos, né, para esses bons índices aí que você comentou, eles seriam o quê? A capacitação, realmente essa proximidade? Tem outros diferenciais que compõem todo esse conjunto? A gente percebe que a qualidade de vida também que a gente oferece e o poder de escolha do motorista dentro desse processo é uma parte importante. Dentro da PX, eu não preciso ter meu veículo, eu preciso ter uma empresa, eu preciso ser um CNPJ, né? Isso faz parte do nosso escopo. Mas eu posso me candidatar num contrato ou em 15 contratos, ser selecionado em um contrato que só vai começar na segunda-feira que vem, e esse resto de semana eu não preciso mais olhar nada. Eu posso descansar, ficar com a minha família, posso cozinhar para minha família durante a noite, tranquilo, posso planejar meu final de semana e vou começar a trabalhar em um contrato na segunda-feira que vai ter X dias de contrato. Eu sei que durante aquele período eu tenho que estar dedicado e à disposição desse contratante, né, da transportadora, que me selecionou. Depois disso, eu vou emitir minha nota fiscal para essa transportadora, mas eu posso me candidatar em outros contratos se eu quiser. Se eu encerrar esse contrato, fiz a minha avaliação à transportadora, a transportadora também me avaliou, e eu quiser ficar 5 dias de folga, não tem problema. Olha só, pode. Que bacana, né? Dando liberdade, claro, autonomia para esse profissional e transformando realmente uma profissão como um todo. E eu vi que tem alguns modelos de contratação são diferentes, né, Michel? Que tipos, que modalidades de contratação existem? É autônomo, PJ? Como é que funciona na prática? Isso, quando a gente fala de modelos de vínculo pela perspectiva do seguro de transporte, ele sempre possuiu 3 vínculos básicos, que é o CLT, o frota própria, o agregado, que tem um contrato de vínculo com a transportadora, dedicado ou não, pode ser entre pessoa física ou jurídica, e eu tenho o modelo de autônomo ou terceiro, que normalmente são as contratações spot, onde o veículo pertence também a esse profissional. Então, esses 3 modelos, eles existem há muitos anos, e ele já figurava as apólices há muito tempo. E a PX, no princípio, ele foi encarado como, não como um desses 3 perfis, né, mas ela foi encarada como uma plataforma digital, onde ela fazia agenciamento de fretes. E a gente não faz agenciamento de fretes, né, a gente faz agenciamento de mão de obra. E a gente, desse modelo de plataformas digitais, normalmente a gente era enquadrado como motoristas autônomos ou terceiros. Então, isso tinha algumas restrições de seguro, em relação à segurança, em relação a regras, né, de PGR. Existia uma necessidade de verificação mais constante. O que o mercado segurador passou a entender com o passar do tempo? O modelo da PX, quando existe uma seleção de um profissional,
é emitido um contrato entre as partes. Tem um contrato civil firmado entre a transportadora e esse CNPJ que pertence ao motorista. Então, esse contrato ele já me caracterizou a PX muito mais próxima do agregado do que do autônomo. E todo o nosso modelo de gamificação, qualificação, cursos, acompanhamento, treinamento, suporte ao motorista, essa liberdade que ele tinha, né, dentro do universo PX, fez com que a gente tivesse uma necessidade de um enquadramento diferente. Porque eu utilizo um veículo frota própria, que está enquadrado num tipo de vínculo, e a minha mão de obra é outro. Eu não conseguia conectar essas duas partes. Então, o meu veículo pertencia à frota, mas a minha mão de obra pertencia ao agregado. Então, qual era o perfil dele? Qual que era o perfil que a gente conseguiria enquadrar esse profissional? E foi aí que nasceu o motorista ou o profissional digital, que a gente também consegue colocar o ajudante dentro desse processo, que é utilizar os recursos do contratante e eu só ceder a minha mão de obra perante todo o meu processo de qualificação, acompanhamento, treinamento e gestão. E aí se viu a necessidade de realmente enquadrá-lo de uma forma diferente. E isso também deu um pouco de fôlego ao transportador, que entendeu que quando ele enquadrava o motorista como digital, ele tinha uma necessidade menor de verificação dele com uma recorrência menor, o que gerava fôlego e velocidade na operação. Algumas seguradoras já anseiam fazer uma pesquisa, né, uma validação desse profissional PX a cada ano, não mais a cada 6 meses. Então a gente também consegue ganhar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de segurança, tendo essa revalidação a cada 12 meses e não 6 meses, como é o modelo de agregado hoje em dia e a maioria dos profissionais digitais em apólice. E para exemplificar na prática, né, a régua, o que seria esse motorista digital? Porque é uma nova categoria praticamente também, né? Sim, a nova categoria que é o motorista digital, ele é um profissional que oferece somente a mão de obra, utilizando o recurso do próprio contratante. Ele passa por processos de gamificação, qualificação, classificação e também de gestão de validação comportamental. Todos esses processos, eles acabam sendo, dentro da nossa plataforma, né, avaliados com o nosso algoritmo, e a gente consegue trazer para o profissional, né, motorista, uma forma de apresentação diferenciada para ele poder ser selecionado. Então, dentro das categorias, a gente consegue mostrar que eu posso e devo valorizar um motorista numa categoria mais alta, porque ele se esforça para estar lá. E ele traz mais segurança, ele tem menos sinistros, toma menos multa, ele entrega mais no tempo, ele economiza diesel, ele economiza em manutenção, ele é um profissional diferenciado. Todo esse processo de gamificação dentro do profissional digital gera maior qualidade da prestação de serviço que a transportadora contrata e também mais segurança para o mercado segurador. Por isso, essa diferenciação entre não mantê-lo num profissional como agregado ou autônomo e sim numa categoria própria, que é o que a PX hoje oferece. Maravilha, dá até mais segurança jurídica também para essa transportadora, né, que vier adquirir ali o serviço. Sim, exato, porque acho que a grande preocupação do transportador hoje também é uma segurança jurídica. Ele precisa ter, né, um passo adiante para ele poder diminuir esse tipo de passivo. E uma categorização nova fortalece, né, o vínculo real que existe entre essas duas partes. Então isso é bem, bem interessante. E quando a gente fala de custo para o transportador, quando ele é enquadrado como autônomo, ele tem uma despesa maior em relação ao gerenciamento de riscos, porque ele precisa verificar, a cada CTA emitido, ele precisaria verificar esse profissional numa gerenciadora de riscos. Quando ele é enquadrado como um agregado, ele precisa fazer isso a cada 6 meses. E é basicamente o que o profissional digital tem hoje como característica. Ele sai de uma validação por embarque e ele vai para 6 meses. E a gente agora percebe o mercado caminhando para uma validação a cada 12 meses do motorista PX. Eu tenho, inclusive, operações onde a seguradora já isentou a transportadora de pesquisa se ele for PX. Olha só, viu? Então tem um apetite, uma boa aceitação da seguradora. Você falou muito bem, né? Do background que existe ali de gestão de risco, né? É quase uma subscrição do transporte ali que vocês fazem um filtro já prévio. Então as seguradoras têm aceitado bem a solução da PX. Sim, hoje a gente já está em 95% das carteiras de transportes aceitos como radar para uma validação de perfil. Praticamente 100% do mercado segurador que trabalha na carteira de transportes hoje reconhece o motorista digital, né? Não estamos em 100%, mas basicamente uma companhia ainda tem uma classificação diferente, mas todas as outras já nos entendem como profissional digital.
E algumas companhias também trabalham com essa isenção da pesquisa, sabendo que hoje a gestão de riscos que a própria PX faz, ela já é suficiente e é equiparada ao que o mercado de GR acaba fazendo. Então, traz mais segurança e quando a gente fala de números, né, as perdas, de toda a sinistralidade que a companhia hoje registra, hoje a gente não tem um índice relevante envolvendo motoristas PX. Olha só, imagino que isso tem muito de questão de dados também, porque a gente vive na era dos dados, grandes dados, né, insights. Sim. Como que os dados ajudam nessa operação? Porque imagino que tem também uma avaliação do motorista ali, para até reduzir esses índices ali de fadiga, né? Enfim, como que são analisados os dados cruzados ali para tomada de decisão na PX, Michel? Boa. A PX é uma empresa de tecnologia, né? Nós nos enquadramos como uma empresa de RH, né? Compliance, mas basicamente tecnologia, né? A gente respira tecnologia. Então a gente valida toda a parte de comportamento desse motorista. Quando ele está trabalhando pela PX, toda a atuação dele, seleção de contratos, se ele seleciona mais contratos, se ele não aparece nos contratos, as notas que ele recebe, os comentários que ele recebe, o nível dele, tudo isso está pautado, né, em dados, onde a gente consegue gamificar esse processo e também entender as operações. Qualquer situação, né, que ocorra com o motorista dentro de um contrato da PX, a gente tem tudo isso reunido num só lugar. Então a gente consegue ter os insights que o próprio sistema nos dá e a gente também consegue avaliar mais a fundo o perfil dele, baseado em toda a experiência dele do dia 1 até o dia do evento ou da necessidade de avaliação. Então tudo isso está reunido e a gente consegue ir mais a fundo, saber se esse motorista está pegando contratos recorrentes, se ele está pegando os contratos sequenciais, desde quando ele está fora da plataforma, tudo isso a gente consegue avaliar. E aproveitando aqui, né, você que está no podcast Universo do Seguro, se inscreva no canal, aqui embaixo tem um botão de inscreva-se, ative também o sininho para não perder nenhuma das novidades. Recebendo hoje aqui o Michel Bezerra da Motorista PX. Michel, e também para os transportadores aí, né, profissionais que queiram alguma oportunidade, tem oportunidade na PX. Como é que faz para participar das seleções? Você disse que tem uma fila já de profissionais aguardando, né? Sim, os motoristas que ficam na nossa fila, né, aguardando a liberação, eles baixam o aplicativo, vai ser solicitado algumas documentações para cadastro deles, e a partir do momento em que eles forem qualificados, né, eles já têm acesso a todos os contratos que as transportadoras anunciam. Pelo lado da transportadora, ela entra em contato conosco, né, através do site, né, rede social, ela consegue ter esse acesso. Ela vai abrir uma conta dela na PX e ela só vai ter o custo quando ela tem a demanda. Eu pago para anunciar na Motorista PX? O contrato você só vai lançar ele e aí sim você vai ter que ter créditos para poder lançar esse contrato. Mas ter o seu acesso, seu login e senha da Motorista PX, você não paga nada. Uma transportadora que, por exemplo, ela tem alta demanda no final do ano, mas no começo do ano ou meio do ano ela tem um pouco mais de baixa. Ela só vai lançar contratos na plataforma quando ela realmente tiver necessidade de um motorista. Durante a baixa, onde ela não precisa, né, inflar mais os transportes dela, né, o frete, ela não lança contratos, ela não tem custo. A partir do momento que ela lançar um contrato, aí sim existe custo. Então, a PX para o transportador, ele é uma forma de só existir o custo quando tem a demanda. O que é muito interessante para uma transportadora, que não é um mercado fácil, não é um segmento simples de lidar. A gente sabe que as margens são muito baixas e às vezes o faturamento, né, acaba sendo de 60, 90 dias com alguns clientes. Então, ela sabendo que ela consegue ter uma gestão de custos mais controlada e principalmente não ser custos fixos, né, algo mais variado, ajuda ela a ter fôlego e se planejar ao longo do ano. E dá para ir até mais além também nessa análise, né, Michel? Porque, por exemplo, com essa certeza da boa entrega ali, um profissional mais qualificado aumenta a satisfação do cliente ali que vai receber as entregas. Consequentemente, gera mais negócios também para quem tiver essa solução, né? Sim, a transportadora, ela oferecendo equipamento, né, que são os caminhões disponíveis na frota, ela consegue ter uma mão de obra qualificada. O tempo que normalmente ela levaria para poder treinar e qualificar pode ser muito extenso, ela pode não ter esse tempo. O caminhão você compra, né? Agora formar um profissional que é o mais delicado, imagino. Exato. Então você consegue ter uma forma de agilizar esse processo, porque alguns treinamentos esses motoristas já fizeram, outros treinamentos eu posso solicitar que eles façam através da academia.
A gente também consegue fazer com que esse motorista faça integrações quando a transportadora ela resolve criar a integração dela via app da PX. Então, aquele tempo que o motorista às vezes fica para fazer uma integração de 1 dia, 2 dias ou 6 horas durante o dia treinando para a operação, ele já consegue fazer antes de chegar. Então, a gente consegue otimizar muito a questão do tempo dessa transportadora, né, para qualificar, selecionar e ter à disposição um profissional já pronto para poder seguir o transporte. Michel, e conta pra gente, né? Você falou um pouquinho da sua trajetória. A gente falou aqui que a PX tem muitos parâmetros ali que tem a ver com o mercado de seguros, né? Tem toda uma gestão de risco por trás. A sua função, né? Você é o diretor ali, executivo, né? Da questão de riscos realmente na companhia. Como é que funciona isso na prática? Esse interface todo que você faz ali, né? E trazendo a cultura do seguro para a PX, para o segmento de transportes e logística como um todo. Boa. Cara, é um papel, para mim, novo, né, em atuação, mas o que eu entendi dentro da PX é que a nossa visão como riscos, ela existe em todos os detalhes e em todos os momentos que a operação começa. Não só riscos de negócio, como os riscos que a gente traz para um mercado, o relacionamento que eu preciso ter e o contato com os reguladores desse processo todo. Operações novas, a gente precisa avaliar não somente o transporte, né? Como eu comentei no princípio, existem algumas operações que elas são um pouco mais amplas. Então, quando a gente fala de seguro ambiental, seguro de casco, seguro de transporte, seguro de vida, todos esses seguros correlacionados numa única operação, num único veículo. É importante que a gente entenda e consiga trazer soluções para poder minimizar cada um desses riscos de uma forma integrada, né, de uma forma só. Eu não consigo descolar o seguro de vida do seguro de transporte quando o caminhão e o motorista estão transportando mercadorias. Ali eu tenho vários ramos coexistindo. Então eu preciso olhar para esse segmento, né? Olhar para essa operação, para esse transporte e mapear tudo aquilo que pode realmente ser um problema, né? No curto, médio e longo prazo, e todas as ações para poder evitar os sinistros. E uma vez que eles aconteçam, porque fatalmente eles vão acontecer, quais são as ações necessárias que a gente precisa fazer para poder minimizar as perdas. Então é o antes, o durante e o depois. E estando na PX, sendo um universo muito novo, todo o processo, o modelo de contratação, a forma de trabalho, né, que existe dentro da PX, é um dia a dia criativo. Porque você precisa saber que não existiu nada parecido até então. Ele está existindo e muitas vezes você não tem ferramenta ou um mercado preparado para poder entender o modelo de negócio. É uma construção diária, realmente, né? Das soluções, da plataforma. Sim, então, falando do nosso mundo, né, como universo do seguro, qual que é o quão fértil é todo esse modelo e o quanto que o mercado segurador hoje consegue olhar para esse caminho e entender que é possível criar coisas novas. É possível também ser arrojado e não seguir talvez só um processo tradicional. Nem sempre a seguradora consegue trazer produtos sem a necessidade. E a necessidade, uma vez que ela aparece, quais são as empresas que estão dispostas a se refazer, né? Se reinventar em algum processo. Nada a ver de desconstrução, é de reconstrução de algumas coisas. E o exemplo do motorista digital foi muito bacana por isso. Há um ano atrás isso não existia. Há um ano atrás não se falava desse processo, dessa diferenciação. E o mercado entendeu que precisava. E aí a necessidade fez com que as empresas conseguissem, né, os parceiros de seguro conseguissem entender e refazer algo que existia sem mudar a regra do jogo. Eles só ajustaram aquilo que foi novo, que surgiu. Então isso é legal para a gente poder olhar e se comunicar principalmente com esse mercado na mesma linguagem. Toda a bagagem que eu tive, né, me ajudou muito a trazer para esse mercado o que eu enxergo de risco do lado de cá, qual que é o meu compromisso como uma empresa paralela ao mercado de seguros, né, mas aí de mão dadas com o mercado logístico,
que a gente consegue fazer algo diferente. Então, sendo paralelo ao mercado segurador, né, mas ficando de mão dadas com o mercado logístico, e essa interlocução, né, porque a experiência do mercado segurador me deu, ajuda a gente fazer uma conexão bem interessante entre as partes. E aproveitando, né, você falou muito a questão da PX ser também uma empresa de tecnologia como base, claro, para suas operações. Então, falou também da inovação ao longo aqui do nosso bate-papo. O que podemos dizer do que vem por aí quando a gente fala na segurança, nas estradas, né, nesse transporte? Afinal, é um dos temas mais sensíveis, mais importantes quando a gente fala de toda a cadeia de transportes no país, né, Michel? Sim, é um tema muito sensível e para nós é de grande importância, uma vez que a gente como PX pensa num meio de brilhar o olho, né, do profissional do volante novamente, dele entender que é uma profissão que merece, né, o reconhecimento e o mérito por tudo que eles fazem. Eu preciso me preocupar também em trazer esses pais de família e mães, né, também. A gente tem algumas mulheres dentro da plataforma, fazer ela com que elas voltem para casa. A gente se preocupa em relação aos treinamentos, que é um ponto bem importante. Então, a academia ela oferece cursos de direção defensiva, de direção econômica, que ajuda com certeza a questão de acidentes. A gente tem eventos de antitombamento, a gente tem alguns cursos, né, de antitombamento. A gente tem algumas formas de qualificar de forma didática esses profissionais. Por outro lado, a gente também é um braço de suporte. Então, o transportador, né, o motorista, sabe que em alguma necessidade que ele tem uma equipe que ele pode contar. Ele consegue entrar em contato com a PX e falar sobre uma situação de não estar bem, por exemplo. E ele tem a certeza de que, caso ele não esteja bem, precise ir até um hospital, voltar para casa, ou qualquer situação diversa desse tipo, a gente tem um time pronto para poder atender. A Radar, como a gerenciadora de riscos, trata esses eventos, que é uma célula nossa que a gente chama de gestão de crises. Então, todos os contratos que são interrompidos por qualquer tipo de motivo, essa área ela entra com atuação, preservação de veículo, carga e vida. Se for necessário levar o motorista até um hospital, levar ele para casa, ou se algum familiar dele que precisa de ajuda, a gente consegue apoiar ele nessa movimentação, mas não deixando o transportador na mão. A gente também consegue fazer com que aquele veículo volte a rodar, seja com o motorista PX ou aguardando algum funcionário dele direto. E quando a gente dá essa segurança para o transportador, ele sabe que não existe obviamente a pressão da profissão, mas ele sabe que ele tem alguém. Eu acredito que o motorista hoje, quando ele está na estrada, o grande problema é o se sentir sozinho, é o se sentir abandonado muitas vezes. É ele não saber que se algo acontecer, não tem ninguém amparando ele. Hoje, ele, quando sendo PX, ele sabe que a PX está junto dele em todos os dias do contrato ativo dele. Além disso, hoje a gente também, dentro da academia, né, estamos trabalhando já esse ano bastante para uma certificação do Senatran. Então, vão existir novos cursos certificados dentro do processo. Então, vai ser uma plataforma certificada pelo Senatran. E aí, a gente consegue oferecer cursos diferenciados para ele também, que ele vai conseguir levar para a carreira dele. Dentro do nosso processo também de contratação, né, do agenciamento, existe todo um controle de algoritmo que ajuda ele a ter uma gestão de dias trabalhados. Então, ele não consegue pegar sequências de dias saindo de um contrato para o outro, ele tem um período ali que ele consegue descansar. Toda a gestão da transportadora, né, ela acaba sendo direta, né, nessas contratações, ela não fica isenta, né, da responsabilidade sobre gerir esses dias trabalhados, né, a forma como esse motorista trabalha, em horários e tudo mais, principalmente a questão de jornada, né, fica com a transportadora. Mas a gente consegue ser um braço a mais para o motorista transportador quando ele precisa de algum tipo de apoio. Que maravilha! E aproveitando, né? O pessoal quer saber benefícios sempre, né? Então, que benefícios os transportadores, os motoristas e as seguradoras têm ao se integrar a esse ecossistema PX, Michel? Bom, a transportadora ela consegue ter custos somente quando tem a demanda. Ela tem um hall de profissionais qualificados que ela pode contar quando ela precisa desses profissionais. Ela tem do equipamento, né, o caminhão disponível, ela conta com a gente para poder deslocar esse profissional. Existe uma agilidade dentro desse processo de qualificação, né, na verdade, de colocação desses profissionais. Então, hoje, com 3 dias, a gente consegue colocar um profissional em algum contrato. A transportadora
indo pela visão da seguradora hoje, ela tem uma despesa a menos em relação a gerenciamento de riscos, porque ela consegue fazer uma pesquisa, uma validação desses motoristas num espaço de tempo um pouco maior. Então ela não precisa ficar verificando a cada embarque, o que gera uma redução de custos direto para ela. Ela também tem certeza que esses profissionais todos da PX já foram validados, né? Pelo menos 2 vezes no ano a gente faz uma requalificação de um processo todo, né, desses profissionais. E o profissional, pelo outro lado, consegue também enxergar a possibilidade de ter qualidade de vida, dele realmente escolher quais são os contratos que ele quer trabalhar. Então, é o poder de escolha dele sobre quando ele quer trabalhar, quantos dias ele quer trabalhar e a forma como ele quer, se são viagens curtas, viagens longas, ele tem esse poder de escolha. Se você quiser viajar o Brasil inteiro também, pode. Tranquilo, ele pode. A única regra que a gente coloca, né, é que o motorista ele precisa voltar para o mesmo local onde ele pegou o caminhão. Eu não posso fazer um contrato e deixar o motorista que saiu de Curitiba, ele fez o contrato para Recife e acabou o contrato em Recife, e de lá ele tem que dar um jeito, né? Então, esse motorista precisa voltar para Curitiba. Ele tem que ter esse retorno. E depois de Curitiba, ele pode ir para onde ele quiser, para o Rio de Janeiro, para o Mato Grosso, Porto Alegre, e aí fica com ele. Tá? Então ele tem essa mobilidade de escolher ou de fazer viagens que são curtas. Então ele não precisa ficar em viagens onde ele vai se ausentar por muitos dias de casa. Ele pode selecionar contratos que ele consegue trabalhar na semana nas regiões próximas ou ir e voltar para casa todos os dias também. Então é uma forma de escolha, é o poder de escolha do motorista e qualidade de vida que ele consegue ter. E quando a gente fala de seguradoras, né, o que a gente traz de benefícios é uma gestão adicional. Então, não é apenas o match entre as partes de transportadoras e motoristas ou ajudantes. Existe uma gestão. Uma vez que esse motorista está alocado em um contrato pela PX, tem acompanhamento direto da PX. Olha, vou aproveitar aqui também e pedir para você aí que está assistindo esse super conteúdo com a Motorista PX, recebendo o Michel hoje no podcast Universo do Seguro. Mais uma vez, né? Vou falar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, fique por dentro. Também quero aproveitar, agradecer mais uma vez a sua presença e já pedir as considerações finais e questionar aqui, né? Vou plantar uma sementinha aqui para a nossa última pergunta. Você diria que a gente está numa verdadeira revolução, uma nova fase no setor de transportes? Bom, eu acredito que o transportes ele sempre traz uma nova fase. A gente tem vários desafios que a gente precisa enfrentar a cada dia. Seja por questões de mão de obra, seja por questões de segurança, de custos. Então, o transportador, hoje, o empresário do transporte hoje, ele precisa ser muito criativo e ele precisa, sim, né, gostar de matar pelo menos uns 2 leões por dia. Um só já não é mais suficiente. E eu acredito que a velocidade com que essas mudanças já há muito tempo vem acontecendo é o que nos forçam a realmente entender quais são as ferramentas essenciais para a gente poder acompanhar essas mudanças que o mercado exige. Não necessariamente a gente precisa desconstruir alguns processos ou deixar de fazer as coisas como sempre funcionaram. A gente só precisa entender o que me dá mais velocidade, o que me dá mais ganho, me dá menos riscos e escolher bem esses parceiros, essas soluções para eu poder me destacar. Aos poucos, né, a gente vai percebendo que cada vez mais eu preciso ser arrojado, cada vez mais eu preciso ser uma pessoa aberta, preciso entender mais das mudanças que o mundo vem oferecendo. E isso é importante eu estar antenado e saber exatamente com quem eu estou trazendo para a minha operação. Então, todo esse mercado de seguro, gerenciamento de riscos e logístico, é importante que ele tenha os parceiros e as soluções certas para ele poder ganhar realmente fôlego, velocidade e margem, né? Que maravilha, olha só, foi um prazer realmente te receber, Michel. Mais uma vez, reforçando para a gente, tem oportunidade então, como que o pessoal faz para conhecer mais da Motorista PX, conectar com vocês também, dado que estamos falando, claro, do ambiente digital, então o pessoal já está perguntando qual que é o Instagram, né, qual que é o portal para acessar lá mais detalhes. Ótimo, a Motorista PX você encontra no Instagram como Motorista PX, no LinkedIn também, a gente tem o nosso canal bem ativo, o LinkedIn a gente posta bastante coisa, né, o Facebook
PUC também, onde a gente se contacta diretamente com o profissional, né, o motorista. Além disso, estou à disposição, né, nas redes sociais, e-mails e por aí falando sobre gerenciamento de riscos e seguro de transporte. Então, se quiserem me procurar como Michel Bezerra, fiquem à vontade. Mas procurem a Motorista PX nesses canais, são as nossas redes oficiais, onde temos desde explicações mais diretas, né, do nosso modelo de negócio, os nossos lançamentos, as novidades de produto e também muitas vagas, né? Então, lá existe muita oportunidade, inclusive para profissionais que queiram fazer parte desse universo de tecnologia e da Motorista PX. Que maravilha, dado o recado aí, mais um episódio do podcast Universo do Seguro chegando ao fim. Agradecer ao Michel, agradecer também, né, a Georgia Santos, minha eterna professora, né, foi minha professora de rádio, então um grande abraço para ela, para o Tércio Sacol também, pessoal lá da PUC do Rio Grande do Sul. E para todo mundo da PX também, né, que tá aí o Brasil inteiro rodando, entregando os produtos, muito bacana, viu? Volte mais vezes, microfone sempre aberto, Michel. Muito obrigado, William, é um prazer estar aqui, né? Um abraço para todos os nossos colaboradores da PX, os nossos amigos, né, motoristas, ajudantes e todos os nossos parceiros do mercado de seguro, gerenciamento de riscos e por aí vai. Valeu mesmo. Maravilha. Voltamos no próximo episódio aqui do podcast Universo do Seguro, cada vez mais juntos.